Nos Estados Unidos, o presidente recém-eleito Donald Trump, que começou a governar o país, está tomando medidas muito radicais. Uma das áreas onde ele está tomando medidas radicais, e isso não deve ser bom para o Brasil nem para os brasileiros, é na área de imigração. Os Estados Unidos, pelo fato de serem um país estabilizado, de uma economia forte, com muito dinheiro, tem atraído gente do mundo inteiro. Pessoas que estão mal financeiramente em seus países têm ido muito para os Estados Unidos. Como a maioria não consegue por meios legais, eles vão como que passeando, e os Estados Unidos não podem fechar suas fronteiras porque eles gostam dos turistas estrangeiros que vão deixar dinheiro lá na Disney passeando, e eles estão sempre atraindo estrangeiros para gastarem dinheiro lá como turistas. E eles então não podem fechar essas fronteiras. Então, grande parte das pessoas que vão para os Estados Unidos vão como turistas, mas não retornam, ficam lá vivendo ilegalmente. E depois de muitos anos, ou por se casarem lá, ou por terem filhos lá, eles acabam ganhando o direito de permanecerem nos Estados Unidos. Isto tem acontecido com pessoas praticamente do mundo todo, mas em especial latino-americanos, da América Central e de países como México e Brasil. Uma grande quantidade de brasileiros, milhões de brasileiros hoje vivem nos Estados Unidos. Uma grande parte dessa gente vive de forma ilegal. Foram e estão deixando o tempo passar para ver se alguma coisa acontece, se eles conseguem o direito de permanecer lá. Enquanto isto, eles vão vivendo de forma ilegal nos Estados Unidos. E entre eles, uma multidão de crentes, de cristãos, e há uma enormidade de igrejas evangélicas brasileiras nos Estados Unidos. É uma quantidade muito grande realmente. Mas essa onda de imigração tem variado com o passar do tempo. Quando as coisas ficam ruins no Brasil, como agora, e estão bem nos Estados Unidos, há uma quantidade imensa de brasileiros querendo ir para lá. Quando a situação piora lá, como aconteceu na crise em 2008, e aqui estava razoavelmente bem, muitos brasileiros que estavam lá retornaram. Mas quando a coisa inverte, eles voltam para lá de novo. Esse fluxo é imenso de brasileiros e de latino-americanos em direção aos Estados Unidos. E é claro que as autoridades norte-americanas não gostam disso. Eles procuram vigiar as fronteiras, fazer uma devassa na alfândega na hora da chegada no país, tudo para procurar indícios de que a pessoa esteja querendo ir de vez para os Estados Unidos. Eles, no entanto, não conseguem deportar todos os ilegais. Eles têm tolerado muita dessa gente. Inclusive, durante o governo Obama, os Estados Unidos fizeram vista grossa, mais grossa ainda, para tolerar esses estrangeiros no seu país. Mas agora, sentindo as dificuldades da economia, o presidente norte-americano Donald Trump já disse que quer deportar milhões e milhões de imigrantes ilegais que estão nos Estados Unidos. E praticamente já começou com medidas drásticas.
Com isto, vem à lume a situação dos brasileiros que estão lá morando nos Estados Unidos. Eu acho que praticamente todos nós conhecemos alguém brasileiro que está morando lá nos Estados Unidos. A maioria de nós tem até algum parente morando lá nos Estados Unidos. Uma grande parte dessa gente foi de forma ilegal e permanece de forma ilegal. Mas há pessoas, ultimamente, por causa da crise no Brasil, até em desespero, inventando maneiras múltiplas de ir para lá. Por exemplo, pessoas que ficavam ali nas Bahamas, pessoas vendem tudo que tem no Brasil, casa, negócios, carros, arranjam algum dinheiro e vão para lá. O que eles têm que pagar para os coiotes, aqueles piratas especialistas em levar pessoas e jogar dentro dos Estados Unidos, está na faixa assim de R$50 mil por pessoa. Uma pessoa que vai com a família de 4 pessoas, marido, mulher e 2 filhos, eles pagam aos coiotes algo como R$200 mil para levá-los para lá. E esses coiotes vão de barco, por exemplo, das Bahamas e largam os estrangeiros numa praia. Eles acertam, conversam com alguém lá de noite, por exemplo, na praia, para buscar as pessoas e essas pessoas estarem em algum lugar lá nos Estados Unidos. Eles têm ido de avião como turistas e depois não retornam. Eles têm ido através de outros países, como, por exemplo, o Canadá, que é um pouco mais fácil de se ir para lá. E brasileiros vão para o Canadá, do Canadá descem para os Estados Unidos. Isso não é tão comum, mesmo porque se alguém conseguiu ir para o Canadá é um país tão bom quanto os Estados Unidos e mais calmo, tranquilo e muito diferente. Então, não há nem motivo, se a pessoa já está no Canadá, de querer ir para os Estados Unidos, a menos de algum parentesco, alguma situação definida nos Estados Unidos, entende? Mas o principal, e o pomo da discórdia, é o motivo da guerra, a maioria vai pelo sul, pela fronteira com o México. São milhões e milhões de pessoas concentradas no México, tentando ir para os Estados Unidos através da fronteira. Eles vão de avião e se jogam lá de paraquedas, eles furam túneis por baixo, eles procuram disfarçar e fugir das autoridades, e eles vão de diversas maneiras tentando ir do México para os Estados Unidos. Isto é o que tem acontecido. Então, nas cidades norte-americanas próximas à fronteira com o México, existe uma quantidade colossal de imigrantes que passaram a fronteira e estão tentando depois entrar, mas para dentro no território norte-americano. Claro que as autoridades norte-americanas estão sempre vigiando as estradas, os postos de alfândega e coisas assim, para tentar localizar esses imigrantes ilegais. Isso está virando um problema sério. Mas ainda há situações mais interessantes ainda. Num desespero, famílias, brasileiros estão indo agora com famílias, com crianças pequenas. Eles entram de qualquer jeito. Quando chegam na fronteira com os Estados Unidos, eles são presos. E eles já entendem o processo norte-americano. Eles não podem deportar uma criança com facilidade. As leis norte-americanas não permitem deportar com facilidade uma criança. E os pais ficam presos. Depois, eles são soltos com tornozeleira eletrônica para esperar o julgamento do juiz. Como é tanta gente, a justiça lá também está super saturada, isso pode levar meses ou anos até uma primeira audiência
com o juiz. Enquanto isto, as crianças vão vivendo lá com parentes e os adultos também, soltos, vigiados, é verdade, com tornozeleiras eletrônicas, eles vão se entendendo e procurando arranjar um meio depois de se espalharem e ficarem nos Estados Unidos. Alguns arranjam doenças, outros arranjam casamentos, arranjam situações para as crianças. Eles estão agora, os brasileiros, procurando entrar nessa guerra jurídica para que as leis americanas não consigam deportar logo e eles vão ficando lá nos Estados Unidos. São muitas as maneiras que brasileiros têm inventado para tentar entrar nos Estados Unidos. Bem, a consequência disso é que vai haver muito choro e lágrimas entre brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros que serão deportados, famílias desses brasileiros aqui no Brasil que vão ter que recebê-los, muita ira contra o governo americano, uma certa indisposição no Brasil contra o governo americano e pode haver o contrário também. Então, não está descartada uma piora grande nas relações entre os Estados Unidos e o Brasil. Isso deve acontecer. O presidente, então, Donald Trump, que deseja ser um bom presidente para os norte-americanos, ele pode ser um péssimo presidente para nós brasileiros, ou seja, ele pode conduzir os Estados Unidos a uma situação de confronto com o Brasil, é o que deve acontecer, piorando mais ainda a nossa situação no Brasil. É bom procurarmos entender isso, porque são motivos de oração. Nós devemos clamar a Deus, orar. E agora você vai entendendo mais por que nós temos que orar por um governo de outro país. Não seria necessário somente diante de Deus orarmos pelo governo do Brasil? Não, nós temos que orar pelo governo norte-americano, porque tem muito a ver também com relação ao Brasil. Entenda isto.